Olá, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa correção redacional, tá bom? Então, vamos compartilhar aqui os slides, como você pode ver compartilhado, mas eu vou para a tela principal para podermos analisar, assim, a redação, tá bom? Então, vamos lá. Estou aqui para o programa. Você começa da seguinte forma. Aqui uma caneta verde. De fato, existem duas coisas, ciência e opinião. A primeira gera conhecimento e a segunda, ignorância. Essa frase é atribuída a Hipócrates, conhecido como pai da medicina, expressa a relação entre acreditar em ciência ou em processos de cura alternativos. Nossa, muito bom. Portanto, não, partindo desse pressuposto, vírgula, vírgula, é importante analisar que esses processos, atenção, repetição de termos, né? Esses processos de cura, olha aí, pertinho do outro, muito cuidado com isso. Vou botar um asterisco aqui para você prestar atenção quando você for escrever, tá? Ao invés de processos de cura, tratamentos, né? Enfim, procedimento. Existem sinônimos para processo. Procedimentos, aí, processos de cura milagrosos que se tornam cada vez mais populares, gerando uma expectativa. Gerando uma expectativa, não precisa dizer que é nas pessoas, né? Gera uma expectativa e em que, em sua maioria, não obtém a cura, de novo, a cura que precisam, aí caindo em golpes, aqui você coloca marcas de oralidade. Muita atenção com isso. O texto aqui está um pouco informal, né? Marcas de oralidade. Certo? Marcas de oralidade. Cadê, ó? 1, 2, 3, 4, 5 linhas o período. É muito longo. É muito longo. Não tem como você fazer um período, ó, partindo daqui e termina aqui. Olha o tamanho desse período. Você vai perder pontos na competência se você continuar dessa forma, não colocando, não dando espaço para o seu pensamento, pontuando, você vai perder pontos na competência 4. Né? Você vai perder ponto na competência 4. E são argumentos repetitivos. Você poderia parar aqui. Partindo desse pressuposto, é importante salientar que esses procedimentos milagrosos, que se tornam cada vez mais populares, geram, ao invés de gerúndio, geram uma expectativa, uma falsa expectativa, e que, em sua maioria, não obtém a cura e precisam. A falsa expectativa já poderia acabar aqui, ó. Aí você vai dizer por que gera essa falsa expectativa. Então, isso aqui são vítimas de golpe e tal. Isso aqui você poderia abrir outro e deixar essa questão do golpe para o próximo parágrafo. Certo? Para o próximo parágrafo. Então, aqui, ó, elimina esse período. Certo? Elimina esse período. Aqui deveria vir o quê? Desse modo, vírgula, cabe analisar quais fatores impulsionam o problema ou potencializam a problemática. Cadê o encaminhamento argumentativo? Encaminhamento argumentativo. Cadê ele? Você não colocou. Certo? Então, muita atenção com isso. Em primeira instância, vírgula, faz-se necessário uma análise histórica. Não sei bem se é interessante você fazer essa análise histórica aqui, não. Você vai fazer antes de a histórica, Idade Média, essa Idade Média poderia vir no início. Poderia vir no início. Essa frase de Hipócrates poderia vir aqui. Idade Média, com letra maiúscula. Por quê, professor? Porque a Idade Média, lá no século XIII.
Aí você já vai passar para o século XXI aqui. Dá um salto muito longo no mesmo parágrafo. Ele não começa com a Idade Média, assim como eu mandei para você uma redação, né, dessa forma, e em seguida você lança a frase de Hipócrates, para falar, inclusive, de fake news, por exemplo. Com relação à opinião, você poderia contextualizar com a fake news, entende? Contextualizar com as fake news, certo? Então, muita atenção com isso. Fica muito distante. Aqui já estamos no século XXI e aqui nós estamos no século XIII, né? Depois de Cristo, claro. Então, em primeira instância, faço necessário uma análise histórica. Essa história aqui é no primeiro parágrafo, tá? Bom, primeiro parágrafo. Porque no segundo e terceiro parágrafo, você vai ter que contar o que está acontecendo no Brasil. Você não pode se dar o trabalho de dizer aqui que, a primeira é a Idade Média. Não, são 30 linhas apenas. Tá? Então, mantenha uma lógica. Não precisava citar a Idade Média agora. Essa Idade Média está deslocada. Porque você começou com Hipócrates. Por que eu não citou a Idade Média lá no primeiro parágrafo? Né? Pronto. Entendido isso, aí você coloca, em primeira instância, faz necessária análise histórica, pois esses métodos de cura, de novo, cura, persistem desde a Idade Média, onde curandeiros ofereciam elixir para cura, eita, cura de males reais ou imaginários. Nesse sentido, mesmo passando, você gosta muito de gerúndio, viu? Cuidado. Nesse sentido, mesmo passando mais de 5.000 anos, essa prática ainda persiste. Persiste, como no caso de João de Deus, exemplo disso, cadê o conectivo? Tá bom? Exemplo disso, que usava da fé e da ingenuidade ingenuidade de quem? Das pessoas, para praticar abusos sexuais contra mais de 300 mulheres durante 45 anos. Eu já disse para você não colocar alusão no final. A alusão tem que ser no início ou no início do texto ou no meio do texto, do parágrafo. Certo? Entendeu? Então, início do texto ou no meio do parágrafo. Por quê? Porque você não vai poder comentar aqui. Cadê o espaço para comentar? O que tem a ver o João de Deus aqui? Como assim? Você poderia citar o argumento. O argumento que você mencionou lá, né? A questão dos golpes, a questão também até mesmo do Código Penal. Não, se não citou o Código Penal. Código Penal. Certo? Em segunda análise, com a pandemia não, com o advento, cadê o léxico? Você não está fazendo, cumprindo as etapas do texto. Tem que ler, ver a aula, você tem que fazer o mapa mental, você tem que destacar os sinônimos, destacar o léxico do texto, para não correr cura mais de 5 vezes. Advento, com o advento da pandemia de Covid, com o advento da pandemia ocasionada pelo vírus, ocasionada pela Covid-19, o curandeirismo, e até mesmo a cura por parte de medicamentos, tá confuso aqui, ó, o curandeirismo e a cura. Para que é isso aqui? O curandeirismo, né, não precisa disso aqui. Obteve um crescimento exponencial, mas nenhum método foi confirmado. Não somente curandeirismo, charlatanismo também. Tem diferença, viu? Curandeirismo e charlatanismo. Charlatanismo é passar por um profissional sem ser, né? Sem você ter o registro. Curandeirismo é atribuir que é um milagre, que é uma cura, tal, entendeu? Foi confirmado cientificamente. Diante desse cenário, o presidente Jair Bolsonaro não cita nenhuma autoridade. Vai perder ponto. Não cita nenhuma autoridade, de forma alguma. Você vai perder ponto. Por quê?
E você está sendo parcial. Aliás, não parcial, pessoal. Certo? Não cita nenhum presidente, nada disso, não. De forma alguma. Não possui eficácia comprovada contra a coronavírus, tá? Ele vai ser acusado. Não, 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 Amanda. Olha a marca de oralidade, querida. Olha a marca de oralidade. Muito, muito cuidado, viu? Muito cuidado com isso. Não, não, de forma alguma. Não utiliza, não utiliza isso não, tá? Cuidado, marca de oralidade não. De forma alguma, tá bom? Ele vai ser acusado de crime de curandeirismo? Não. Não está nada comprovado ainda. Está investigando. Fica evidente, portanto, que essa prática precisa ser erradicada, é necessária uma intervenção. Amanda, cadê a introdução desse parágrafo? Você está cometendo os mesmos erros. Fica evidente, portanto, que faz necessário a criação de mecanismos para, ou então de políticas públicas para atenuar esse problema. Ponto. Desse modo, cadê a introdução do parágrafo? Cadê a introdução do parágrafo? Ministério Público, em parceria com secretarias estaduais e municipais. Quais secretarias estaduais e municipais? Quais secretarias estaduais? Da Saúde, da Educação, de qual secretaria? Qual? Propor ações a incentivar uma cultura científica. Eu acho que isso não é competência do Ministério Público. Isso é competência do MEC. Isso é competência da mídia. A mídia. Isso não é competência do Ministério Público, não. Incentivar uma cultura científica, não. O Ministério Público é um garantidor, é um, vamos dizer, fiscal dos direitos que estão sendo vilipendiados, né? Os direitos que estão sendo massacrados. Por exemplo, trabalho análogo à escravidão, ou então, se você passou em determinada prova, no caso do concurso, e demorou a ser chamado, aí você aciona o Ministério Público, porque o seu direito está sendo excluído, está sendo, vamos dizer assim, minado, né? Está sendo degradado, vamos dizer assim, tá bom? Muita atenção com, até mesmo com a missão do órgão, né? Com a competência do órgão. O Ministério Público não vai incentivar a ciência, tá? Propor ações para incentivar a cultura científica nas escolas. Isso é papel de quem? Secretaria Municipal e Estadual de Educação, e assim vai, né? Nas escolas, nos anos iniciais, e promover encontros com especialistas nas áreas da área científica, tá? Olha, muita atenção com a forma como você está falando. Ao invés de dizer promover encontros, por que você não coloca incluir no currículo escolar debates, debates periódicos com profissionais da área científica, dentre eles biomédicos, bioquímicos, biólogos, farmacêuticos, com o intuito de estimular, ou até mesmo fazer uso das mídias, pode ser também, uma live, né? Estimular o quê? O uso, aliás, estimular a, a cultura científica, né? E assim erradicar o analfabetismo científico. É necessário, de novo, é necessário, né? Cuidado. Você está repetindo muito termo. Identificar em redes sociais, filtragem. Não faça redação só para ganhar nota, tá? Você aqui está fazendo a redação como se fosse a sua prova. Se cair esse tema, e aí? Você tem que fazer a redação bem feita. Ah, não é só para entregar, não. Se quiser, professor, não pude fazer a redação, não deu tempo, avisa. E se fazer por fazer, não dá certo. É indispensável, você usa muito o verbo de ligação. É o verbo ser, né? É indispensável a aplicação da caneta da lei. Não, Amanda,
De forma alguma. Isso é marca de oralidade. É cotidiano. Certo? Cotidiano. Você está cometendo os mesmos erros. Isso é cotidiano, é popular, cotidiano. Você está escrevendo como está falando. Eu posso falar isso no dia a dia, mas na redação eu não posso falar. Você vai perder ponto da quinta competência, né? Ou seja, cadê a solução do problema? Não apresentou a solução. Muita atenção com isso, viu? Você está cometendo os melhorou. Por isso que eu não gosto de elogiar. Quando elogia, acontece isso. Acaba falhando, né? Na redação. Infelizmente. Eu não gosto de elogiar, de forma alguma, porque a pessoa fica envaidecida, tá bom? Você estava muito bem, agora cometeu os mesmos erros. Não sei o que houve, não. Então, vou fazer aqui, vou fazer a tua nota e eu divulgo lá no WhatsApp, tá bom? Então, forte abraço, até a próxima. Escuta essa aula bem direitinho, porque 2, 3 vezes para você gravar e não cometer mais os mesmos erros, tá? Até mais. Vou divulgar lá os outros temas. Que a prova já está chegando, tem que acelerar, tem que melhorar essa. Não pode cometer esses mesmos erros. Tem que assistir a redação e fazer o mapa mental. As aulas de redação e fazer o mapa mental. Vai fazendo em paralelo à visualização da aula. Tá bom? Tchau. Fui.